Bom dia, Felipe. Como vai, senhor? Tudo bem? Estamos indo com muitas dificuldades. O país está muito difícil para todos os brasileiros. Mas o senhor é presidente de uma fundação do PMDB. O PMDB faz parte do governo. O presidente nacional do PMDB é vice-presidente da República. Mesmo assim, o senhor acha que o país está com grandes dificuldades? Só não acha quem é absolutamente demente. Eu creio que o fato do presidente do PMDB, Michel Temer, ser o vice-presidente da República, não significa que ele e que o partido tenha que se omitir diante da necessidade de apresentar ao cidadão brasileiro uma alternativa para o país sair da mais grave crise econômica que já tivemos. Nós estamos vendo que a inflação, que é uma desgraça na vida, sobretudo dos mais pobres, ela ainda este ano deve alcançar 2 dígitos. Isto desorganiza a vida das pessoas, a casa das pessoas, desorganiza a esperança das famílias garantirem a seus filhos e aos seus membros uma vida tranquila. E é contra isso que nós nos pomos, e é exatamente para encontrar uma saída para a inflação, para a crise de desemprego, para a desesperança, para uma corrupção desenfreada, que o PMDB apresentou aos seus militantes, está em discussão interna, uma proposta que chama-se Ponte para o Futuro, que elenca um conjunto de medidas de intervenção, de aplicação imediata, para que nós possamos restabelecer a capacidade do Estado, do governo, poder garantir qualidade de vida, garantir programas sociais, garantir condições adequadas aos brasileiros. Pois é, mas esse documento, Uma Ponte para o Futuro, reconhece que o governo, por exemplo, cometeu excessos. Só que esse governo é um governo do PMDB também. Não, olha, o fato de ter cometido excessos não significa que a responsabilidade sobre os excessos cometidos seja do PMDB. Nós, do PMDB, tanto no primeiro governo quanto agora nesse segundo governo, nesse segundo mandato, o partido nunca participou das decisões de política econômica. As áreas que o partido participa são áreas que não decidem sobre essas questões, nem sobre políticas públicas fundamentais para o dia a dia do cidadão brasileiro. O vice-presidente da República, ele no primeiro mandato praticamente não participou de nada. Agora, no segundo mandato, em função das dificuldades, ele foi convocado para articular no Congresso a votação do ajuste, que é um esforço necessário, que os brasileiros já estão fazendo em casa, porque com essa inflação eles estão diminuindo a sua capacidade de consumo, eles estão, os pais, quando os filhos pedem para ir ao cinema, já não têm a mesma disposição. Os brasileiros já não viajam tanto quanto viajavam há 3, 4 anos atrás. Então, neste ambiente de ajuste, o PMDB, o vice-presidente Michel Temer foi convocado, e nós que sempre estivemos a favor de uma economia equilibrada, nos mobilizamos, mas mesmo o próprio ajuste, ele viu que as condições de apoio do próprio governo eram condições muito precárias e que não estava garantindo resultados positivos ao esforço que estava sendo feito, e nem isso ele está fazendo mais. Mas o senhor é um político que tem uma larga trajetória. Foi deputado, foi prefeito, foi governador, foi ministro. O PMDB não está meio que, olha, estou lavando as mãos, não tenho nada a ver com isso. Não fica muito fácil esse discurso para o PMDB. Olha, nós nunca tivemos influência na política econômica. Veja bem, nós não temos nada a ver com isso. Não é uma questão de ser fácil ou ser difícil. Diante da vida, na sua vida, na minha vida, na vida dos que me ouvem e na vida dos brasileiros, ou você toma um caminho certo, você propõe aquilo que é certo, ou você fica numa situação muito fácil, se escondendo diante da possibilidade de estar sendo vacilante.
O PMDB, ele não conspira. Nós não estamos conspirando contra a presidente da República nem contra o governo. Não se conspira em on. Ninguém conspira dando uma entrevista para o programa do Felipe. Não há conspiração desse jeito. A conspiração é em off. Ela é silenciosa. Agora, nós temos responsabilidade pública. O PMDB vai fazer 50 anos. O PMDB, na sua história, derrubou uma ditadura militar sem matar ninguém. O PMDB, na sua história, fez uma Constituição que tem garantido ao brasileiro, ao povo brasileiro, uma tranquilidade constitucional e institucional a mais longa na história da República, que é a Constituição de 88, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB. Quando tivemos no governo Fernando Henrique, no governo Lula e agora no governo Dilma Rousseff, o esforço, quando fomos convocados para o esforço de estabelecer uma economia ajustada em que o governo gastasse o que tinha, nós trabalhamos e aprovamos no Congresso as medidas de ajuste tanto do governo Fernando Henrique como do governo Lula e agora intensamente trabalhamos no governo Dilma. Não fomos nós que mudamos. O PT no governo Fernando Henrique era contra, agora é a favor. O PSDB no governo Fernando Henrique era a favor, agora era contra. O PMDB manteve a mesma posição. Então nós temos lado, nós temos responsabilidade com o país e ao longo da nossa história temos dado prova disso. E agora, mais uma vez, diante de uma crise brutal, veja, por exemplo, a questão do emprego. Como eu já disse aqui, o desemprego vai atingir agora 2 dígitos. A inflação vai atingir 2 dígitos este ano. Se nós pegarmos a caderneta de poupança, só agora, no mês de outubro, os saques superaram os depósitos em 3 bilhões e 300 milhões de reais. Isso significa que o brasileiro ele está usando a sua poupança para pagar as contas do dia a dia. Então nós, diante deste quadro, temos que assumir a responsabilidade. Isso não significa estar faltando a ninguém, mas nós estamos querendo cumprir o que sempre cumprimos ao longo desses 50 anos. Apresentar uma alternativa ao povo brasileiro. Deixa eu explicar para o ouvinte da Guaíba que sintonizou o rádio agora que eu estou entrevistando o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Moreira Franco, do PMDB, não é ninguém da oposição. O senhor é do governo. Olha, eu entrevisto aqui todo dia políticos, né? O senhor está batendo mais, fazendo mais críticas ao governo que alguns da oposição, muitas vezes. Mas eu lamento que isso ocorra. Eu adoraria estar aqui falando sobre a manutenção das conquistas que durante 10 anos, sobretudo no segundo mandato do presidente Lula, o povo brasileiro obteve. Nós colocamos 42 milhões de brasileiros no consumo. Nós melhoramos a sociedade brasileira porque tinha feito um ajuste e o governo tinha equilíbrio fiscal, tinha inflação controlada, tinha câmbio livre. Então nós vimos a sociedade brasileira melhorar de vida. Os jovens, as mulheres, os negros, eles melhoraram. E agora estão perdendo. Então nós, do PMDB, entendemos que é obrigação nossa estar agora não criticando. Nós não estamos fazendo crítica. Nós estamos constatando uma realidade e com um programa, com uma proposta concreta, nós estamos debatendo essa proposta. Para que nós debatamos uma proposta, nós precisamos analisar a realidade e não nos esconder dela. Mas aí não é muito fácil. O senhor acabou de me dizer lá atrás o seguinte. Olha, não é muito? Não é muito fácil. O senhor me disse assim, Felipe, o PMDB o PMDB nunca teve responsabilidade sobre a área econômica. O senhor já me disse isso nessa entrevista. Aí o senhor me diz assim, olha, mas vocês usam o plural majestático quando a questão é favorável ao governo, mas quando a crítica, não é o mesmo PMDB, o PMDB que participou do governo Lula, né, com essas conquistas sociais que o senhor acaba de enumerar, não é o mesmo que gastou em excesso também, ajudou o governo a gastar em excesso, criar uma bolha de consumo e agora o país está nessa situação? Não há uma contradição dentro dessa entrevista
com as suas palavras? Não, não há uma contradição. Você insiste em não perceber que é um senso de responsabilidade, não é política. Nós não estamos aqui fazendo críticas ao governo. Nós estamos constatando uma realidade. E nós não estamos simplesmente batendo. O PMDB, ele hoje discute, os militantes do PMDB, eles estão debatendo uma proposta para tirar o Brasil da crise. Me diga quem é que hoje, no Brasil, da oposição ou do governo, dos partidos, dos quase 40 partidos que compõem o quadro partidário brasileiro, quem está defendendo, debatendo, mobilizando a sua militância e fazendo um congresso, como vamos fazer no dia 17, para debater um conjunto de medidas para tirar o Brasil da crise. Só nós do PMDB. Isso não significa vilania, isso não significa traição, isso significa compromisso, isso significa capacidade de fazer autocrítica, de dizer, olha, o país está pagando por uma série de excessos, gastou mais, o governo gastou mais do que tinha. E na medida em que você, eu, o teu ouvinte, as famílias começam a gastar mais do que tem, elas passam a ter uma vida endividada, uma vida difícil. Ela passa a sofrer as consequências de um excesso no uso dos seus próprios recursos. E é exatamente isso que aconteceu e que está agora impondo a família brasileira a usar a poupança, como eu já dei para você e para os seus ouvintes aqui os números, para financiar o seu dia a dia. Isso tem que parar. E a única maneira de parar é a de nós conseguirmos unir. O que o PMDB está propondo é uma visão da realidade, um conjunto de propostas da realidade, convidando não só os seus militantes para se posicionarem diante delas, mas também chamando, porque é pública, os seus ouvintes estão me ouvindo agora, e poderão ter acesso a essas propostas, para que todos nós brasileiros façamos um debate sobre ela e possamos reunificar a sociedade brasileira, que está muito dividida, sem rumo. Me diga o seguinte, quando o senhor fala o PMDB, o senhor fala que PMDB? Não, o senhor fala uma situação real, né, de crítica ao governo, de crítica interna ao governo, o senhor reconhece, o PMDB participa do governo, só que é o seguinte, o que a gente assiste toda semana é, por exemplo, o PMDBista Eduardo Cunha impedindo o avanço das propostas do governo de votação. Não estou nem falando das questões nesse momento de corrupção que envolvem Eduardo Cunha, não estou nem colocando isso. Estou dizendo o seguinte, o senhor está me dizendo, olha, o PMDB tem proposta, mas as várias propostas do governo estão trancando pauta no Congresso porque um PMDBista está sentando em cima de várias delas. Vocês não vão chamar o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros à responsabilidade? Olha, nós estamos apresentando à sociedade brasileira a possibilidade de nós sairmos em um dilema, em uma armadilha que estão nos impondo. O debate hoje, que é o debate que prevalece, que mobiliza, que estimula, é um debate em que a questão central não é a crise econômica, não é o sufoco que a família brasileira está vivendo, mas é se há ou não, se haverá ou não, o impeachment da presidente Dilma ou o impeachment do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Essa discussão, esse debate, não vai resolver o problema da inflação, não vai resolver o problema do desemprego, não vai resolver o problema da queda do depósito na poupança e do aumento do saque, não vai resolver a crise da construção civil, não vai resolver a falta de esperança que hoje começa a estar presente no dia a dia. Olhe, Felipe, você sabe que 71% dos brasileiros, hoje, 71% dos brasileiros, tem um amigo, tem um amigo, não é ouviu falar não, tem um amigo que foi desempregado, que está desempregado, perdeu o emprego. Essa realidade, ou nós nos indignamos diante dela
e tomamos medida para consertá-la, saímos do tititi, do impeachment do Eduardo e da Dilma, ou nós vamos ficar envolvidos nisso e o cidadão brasileiro vai piorar o seu dia a dia. O que o PMDB faz, que a Fundação, com o apoio do presidente Michel Temer, está promovendo, é mobilizar o partido, em primeiro lugar, para um amplo debate dessa proposta, para que, com essa proposta, nós possamos discutir com a sociedade brasileira e construir uma maioria que seja suficientemente sólida para que essas medidas sejam adotadas não só no Congresso, mas no governo. É isso que nós queremos. Bom, nós queremos ter uma solução para esta crise que aflige a todos nós. Objetivamente, uma ponte para o futuro, que é esse documento que vocês vão debater no dia 17, propõe o que de mudança na política econômica? E nesse caso, já vou emendar a pergunta aqui, Levi pode conduzir isso ou necessariamente, a exemplo do que voltou a acontecer com o presidente Lula, vocês estão dizendo o seguinte, olha, tem que trocar a equipe econômica, tem que trocar tudo? Felipe, nós não estamos fulanizando. Eu acho que o debate, oposição, governo, ele se radicalizou e se fulanizou demais. O ano de 2015 não foi um ano eleitoral. Nós estamos perdendo o ano de 2015. É como se nós não tivéssemos tido o ano de 2015. A eleição foi em 2014, ali era fulanizado. Você tinha candidatos que expressavam programas. Agora nós temos a necessidade do governo, do Congresso Nacional, do conjunto da sociedade, dos empresários, dos movimentos sociais, cada um na sua área, entender o que está acontecendo de fato na economia brasileira. Nós estamos gastando muito. O PMDB propõe que haja uma contenção dos gastos públicos. Nós estamos com uma dívida muito alta. Nós precisamos diminuir a nossa dívida. Nós estamos com a taxa de juros extremamente alta, uma das maiores do mundo. Nós não podemos baixar essa taxa de juros de maneira porque se quer, de maneira aventureira. Nós temos que tomar um conjunto de medidas de ajuste das nossas contas, ajuste do número do tamanho da máquina pública, número de ministérios. Nós temos que preservar a saúde, nós temos que preservar os serviços públicos e melhorar esses serviços. Saúde e educação são fundamentais, porque a grande maioria da população brasileira, ela não tem condições de pagar os serviços de saúde. Nós temos que ter serviços de saúde pública que funcionem. Nós temos que ter uma estrutura educacional que não só atenda, como atende hoje, mais de 90% das nossas crianças, mas que tenha um ensino de qualidade. Isso são coisas sagradas para nós. Mas existe toda uma outra área da administração pública que não está diretamente vinculada à prestação desses serviços, que elas precisam ser modificadas. Por exemplo, a direção dos Correios, a coisa de 8 anos atrás, tinha um presidente e 5 ou 6 vice-presidentes. Hoje tem um presidente e 25 vice-presidentes. A mesma empresa. Então esse ambiente tem que ser modificado. Nós não temos condições de continuar gastando o supérfluo, fazendo desperdício, desorganizando a nossa capacidade de investir em serviços de qualidade que sejam essenciais à população. Eu gosto de ouvir. Então é esse o nosso programa. Eu vou lhe mandar uma cópia para que você... Eu acessei aqui. Uma ponte para o futuro. Uma ponte para o futuro. Converse, nos ajude a conversar com seus ouvintes, que eu sei que são muitos, e que possam nos mandar sugestões, porque nada mais enriquecedor
em uma proposta de política econômica do que a experiência vivida por quem está lá na ponta vivendo. Eu vou voltar a uma questão, eu gostei muito do que eu ouvi, mas eu vou voltar a uma questão. Não é exatamente o PMDB que está causando um descompasso entre o que o senhor está dizendo e a prática do que a gente... Porque uma coisa é a seguinte, no governo Dilma, o senhor até pode dizer, olha, quem manda é o PT, nós não estamos na área econômica. Agora, o descompasso, Leonardo Pisciani, que é líder do PMDB, não reconhece isso que o senhor está dizendo. Eduardo Cunha, que é do PMDB, não trabalha nesse sentido. Renan Calheiros, que é do PMDB, não trabalha nesse sentido. A gente não tem um descompasso entre o que vocês estão falando e o que vocês estão praticando no Congresso, onde medidas têm que passar, essas medidas têm que serem aprovadas e não estão avançando em função do trabalho dos PMDBistas no Congresso? Olha, nós apresentamos essa proposta há coisa de menos de um mês. Certo. O partido está debatendo essa proposta. Esse é um ponto, então eu tenho a convicção de que vamos construir uma maioria dentro do partido para que essa proposta ela seja uma proposta majoritária, não só dentro do PMDB, como na sociedade. Em segundo lugar, você não pode esquecer, Felipe, que foi sob a coordenação do vice-presidente Michel Temer, do ministro Eliseu Padilha, aí do Rio Grande, que estava ajudando o vice-presidente nessa coordenação política, que a votação do ajuste, com as dificuldades que tivemos, ela foi encaminhada no Congresso. O PMDB, ele majoritariamente votou a favor. Quem votou contra não foi o PMDB. Nós conseguimos aprovar muita coisa. Outras não conseguimos. Mas o que foi aprovado como consequência de um esforço de articulação e do voto, tanto no Senado quanto na Câmara, das bancadas do PMDB. Então, eu acredito que a análise não pode ser tão genérica a esse ponto. A questão, o presidente Renan, do Congresso, do Senado, ele apresentou uma agenda para o futuro, uma agenda chamada Agenda Brasil, que muitas das medidas que lá estão incluídas na nossa proposta, na Ponte para o Futuro. Agora, então, na Câmara, o presidente deputado Eduardo Cunha, que também é do PMDB, ele está envolvido em problemas que toda a sociedade brasileira sabe, certamente esses problemas dificultam a própria condução da vida parlamentar, mas a Casa vem votando, votou as medidas de ajuste e certamente, se nós conseguirmos fazer com que a nossa proposta ela seja majoritária na sociedade brasileira, nós temos hoje as melhores condições de mobilizar as bancadas do PMDB na Câmara e do Senado, que são majoritárias, para que nós possamos rapidamente encontrar um caminho para que tenhamos a possibilidade de retomar o equilíbrio fiscal necessário a que possamos garantir emprego, garantir renda e igualdade de oportunidades aos brasileiros, que é o grande sonho do PMDB. Uma ponte para o futuro será colocado em votação no Congresso no dia 17, no Congresso do PMDB, dia 17. É o Congresso da Fundação. Desculpa. Nós distribuímos para todos os dirigentes do partido, presidentes dos diretórios municipais, para as bancadas nas câmaras municipais, estaduais, enfim, abrimos toda a nossa rede digital para que hajam propostas. Essas propostas todas serão debatidas no Congresso da Fundação e nós iremos depois, não só no programa, mas também mudanças no Estatuto do Partido, nós iremos encaminhar à Comissão Executiva Nacional para que as medidas deliberativas finais sejam tomadas.
Tá, mas aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, vota no Congresso da Fundação, eu disse do PMDB, mas é um Congresso da Fundação que pertence ao PMDB, mas vamos lá. Claro, claro. Né? E este já sai assim, é o programa de governo do PMDB para 2018? O PMDB vai ter candidatura própria, porque tudo que o senhor disse aqui, o PMDB não tem mais como sustentar uma aliança com o PT. Olha, são coisas distintas. Nós vamos ter candidatura. O partido trabalha para isso. Você sabe que candidato não é difícil ter, porque, inclusive, dentro do PMDB tem muito bons nomes. A dificuldade é ter candidatura, que pressupõe mobilização partidária, um programa bem claro, pressupõe engajamento, pressupõe a confiança da população e um bom nome, que seja capaz de expressar todo esse compromisso que está escrito no papel. Isso nós estamos trabalhando intensamente para isso. Essa proposta que está sendo debatida é uma proposta para aplicação imediata. Se o governo quiser, ótimo. Tá. O que nós queremos é contribuir agora para que possamos chegar em 2018 com uma situação na casa da família brasileira, com uma situação de inflação, de emprego, de contas públicas, mais adequada às nossas necessidades, para que nós possamos melhorar. Nós precisamos melhorar, criar condições ao governo de ter recursos financeiros para financiar os programas. Agora mesmo, o governo federal está cortando recursos dos programas sociais porque o governo não tem dinheiro para financiar esses programas. E isso é nocivo ao cidadão e nós não queremos que isto ocorra no Brasil. O senhor já disse aqui que não é conspiração, que isso, na verdade, é um documento crítico que vocês não estão conspirando contra o governo que vocês participam. Mas vocês, se houver o impeachment, serão beneficiados na hipótese de só o presidente cair, porque tem a hipótese da chapa cair na questão do Tribunal Superior Eleitoral. Esse programa, caso venha acontecer um impeachment só de Dilma, porque existe a possibilidade de Temer cair junto, né? É um programa para se colocar rapidamente em curso, é um programa que tem viabilidade de curto prazo, porque o país mergulharia numa situação mais complicada que já está hoje, com a possibilidade de saída da presidente ou da presidente e do vice-presidente, o que levaria a presidência para o PMDB, né, que tem as duas casas no Congresso. Felipe, você insiste em querer me colocar como conspirador. Se você chegasse para mim e me perguntasse, essa proposta que vocês propõem, ela pode ser aplicada imediatamente? Essa proposta que vocês propõem, aplicada imediatamente, vai permitir que o ajuste necessário que a família brasileira já está fazendo no seu dia a dia, o governo comece a fazer, cortando na própria carne, tendo uma máquina menor, sendo mais eficiente, buscando apoiar de maneira eficaz os órgãos que estão apurando toda essa corrupção à vida, para que os responsáveis sejam presos. Eu te responderia sim, porque o que nós estamos discutindo não é o tititi político. Esse programa, ele pode ser, se o governo topar, ele pode ser aplicado pelo próprio governo que está aí. O que nós queremos é que o programa seja debatido, que nós possamos criar um grande movimento de apoio, de pressão, para que esse debate que estão querendo nos impor, que é a fulanização de um conflito entre o presidente da Câmara e o presidente da República, impeça de que nós encontremos uma solução para o problema. O que nós queremos é encontrar uma solução para o problema. Se nós tivermos essa maioria, se nós tivermos o entendimento que essa proposta que o PMDB faz, ela vai nos dar a possibilidade de começar agora a resolver o problema, quem fará isso será bem-vindo. Moreira Franco, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Prazer conversar com o senhor, muito obrigado, um excelente dia de trabalho. Vamos acompanhar dia 17 esse congresso da Fundação para saber que documento é esse que vai sair do Encontro Nacional do PMDB. Um bom dia. Bom dia, Felipe. Eu que te agradeço, porque você, como sempre, muito
muito rigoroso, muito hábil e, sobretudo, exigente com o seu entrevistado. E o que é muito útil porque permite, sobretudo quando se discute uma proposta para o futuro, permite que nós possamos desmistificar, tirar a pecha de que se está com más intenções, se está conspirando. Um bom dia. Obrigado e um bom dia para você e seus ouvintes.